toda clínica quer lotar a sua agenda? E se eu te dissesse que talvez esse seja o maior erro que você pode estar cometendo agora, e que a quantidade de pacientes que você já atendeu e a quantidade de pacientes que você tem hoje pode ser a solução dos seus problemas? Quer saber que loucura é essa? Vem comigo depois da vinheta. Olá, eu sou Rafa Caetano, Rafa com PH, Caetano com I. E aqui nesse canal a gente debate sobre marketing para clínicas, laboratórios e hospitais e, é claro, gestão estratégica para lotar e crescer clínicas. Mas vamos entender, antes a gente tem que cumprir um protocolo. E é bem simples. Se inscreva no canal, ative as notificações e, é claro, dá o like para fazer o coração do Rafa ficar quentinho e eu produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para você. E aí, Rafa, que história é essa que você está falando que eu tenho que parar de querer lotar a agenda? Sim, meu caro mancebo. Vamos analisar da seguinte situação. Você, como paciente, chega numa clínica e na hora que você chega nessa clínica, tá lotada a recepção. Aí você marcou um horário às 15 horas. E isso aconteceu com quem vos fala. Cheguei lá, 2h45, um tempo para fazer o cadastro, tudo bem. Eis que eu vou ser atendido às 16h45. Qual é o sentimento que esse paciente tem dessa clínica? É extremamente negativo. Eu mudei o meu humor, fiquei revoltado, porque eu tinha compromissos, eu tive que remarcar os compromissos. E aí fica o ponto, quem é importante? O médico ou o paciente? Porque clínica sem paciente não existe. Eu preciso ter uma clínica que seja lucrativa. E uma clínica, para ser lucrativa, ela precisa de paciente. E aí você queima esse paciente, ele não volta mais. E pelo contrário, ele vai falar mal para todo mundo. Então, se você tem uma clínica que o objetivo dela é estar lotada, e estar lotada gera isso que eu acabei de falar, por quê? Um paciente chega 2 minutos atrasado, o outro mais 10, e assim vai encavalando um no outro, a recepção lotada, um monte de gente empurrando o outro. Cara, é um modelo de negócio? É. Se adequa a alguns negócios? Sim. Mas ao longo do tempo, na minha leitura, não é interessante. Porque uma agenda lucrativa, ela tem uma taxa de ocupação ideal, e com essa taxa de ocupação ideal, você consegue rentabilizar com procedimentos, exames, vacinas, ou seja, pegando um cliente e aumentando o ticket em cima dele, colocando que ele tenha mais dinheiro na sua clínica. É melhor do que colocar uma grande quantidade de pacientes em que entram e saem e a volatilidade é muito alta. E qual é o impacto disso? É que você tem que cada vez mais gastar com marketing para ter uma agenda cheia. E quando você tem uma retenção de pacientes adequada, você não precisa ficar o tempo todo conquistando novos pacientes. Porque os seus pacientes atuais, eles vão te indicar para outros pacientes e eles mesmos retornarão até ti. E aí você tem um ROI, um retorno sobre investimento, extremamente interessante. E dessa forma, o seu custo de aquisição de paciente, que é o CAC, também é menor, porque você não precisa gastar sempre para atrair novos pacientes. E aí, meu querido, você começa a jogar um outro jogo em que você pode atender particular, em que você pode atender planos mais rentáveis, em que você pode dar mais atenção ao seu paciente. E o jogo começa a ganhar lá na frente. E eu falo isso porque no primeiro momento pode não parecer óbvio, porque eu loto a minha clínica, eu aumento o meu faturamento. Só que conforme o tempo passa, eu vou estar lotando sempre de pacientes novos e não de pacientes fiéis, que retornam, que são satisfeitos e falam bem da clínica. E aí você tem que ficar virando um jogo de gestão de crises constante, e isso não é estratégico ao longo do prazo.
Então, a quantidade de pacientes que você tem hoje, se você aumentar sua taxa de retenção, o nível de satisfação, essa é a melhor estratégia de marketing que qualquer negócio pode fazer. Quanto mais pacientes fiéis, mais dinheiro no caixa. Eu sou Rafa Caetano, se inscreva no canal, porque eu te espero no próximo vídeo. Um abraço e até lá.